entrando agora, esse é o meu primeiro episódio do programa, O Despertar das Emoções, onde eu vou trazer mais clareza das suas emoções. E com o tema hoje, que a gente vai abordar, é como lidar com a dificuldade de dizer não. E para começar, gente, eu vou iniciar com a minha história, né? Eu quero que vocês conheçam um pouquinho da minha história, do que eu, de como eu. Olá, tudo bem? Oi, Joyce, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Joyce. Então, seja bem-vinda a esse programa, que é o Despertar das Emoções. E meu objetivo, meu propósito é trazer mais clareza das suas, trazer mais clareza, mais consciência das suas emoções. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá dando para me ouvir? Para quem não sabe, minha primeira live, gente, me ajuda. Como é que tá? Como é que tá o som aí, tá bom? Tá dando para me ouvir bem? Bom, gente, seja bem-vindo, eu vou entrando. Boa noite para quem tá chegando. Seja bem-vindo a esse programa que vai acontecer todas as quarta-feiras, às 20 horas, aqui no meu Instagram. E esse é o meu objetivo, trazer clareza das suas emoções. E o nome desse programa é o Despertar das Emoções. Bom, gente, eu vou iniciar a nossa live. Quem for entrando vai ser muito bem-vindo. E as perguntas eu vou fazer no final da live. Eu vou responder no final da live, tá bom? Vão deixando depois suas perguntas e no final da live eu vou respondendo. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouquinho da minha história, de como essa transformação, né, ocorreu na minha vida e como que eu trilhei esse novo caminho, tá? Para quem não me conhece, eu sou Luciana, coach e mentora espiritual. E eu entrei esse novo caminho, né, que Deus colocou na minha vida. E sou muito grata por isso. Oi, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, falando um pouquinho da minha história, meus pais, eles se separaram muito cedo, né? Por volta dos meus 7 anos, minha mãe se separou do meu pai e eu era muito criança, não tinha muita noção, né, das coisas que acontecia. Então, alguns episódios que ocorreu naquela época, né, que ficou assim gravado dentro do meu subconsciente. Então, assim, é, quando meu pai se separou da minha mãe, eu meio que entendi na época, mas eu não aceitei, né, essa separação. Até um certo tempo eu não conseguia aceitar isso dentro de mim. Por mais que eu entendi o porquê, né, os motivos que levou a isso, né? Meu pai era alcoólatra, então ele tinha vários problemas, é, problemas que ele, né, trazia para dentro de casa, assim. Hoje eu entendo, hoje essa questão está muito bem resolvida. Então, por esse motivo dele ter separado, ter acontecido essa separação, eu cresci, né, não aceitando isso dentro de mim. E essa falta de aceitação, essa falta de compreensão naquela época do que aconteceu com a separação dos meus pais, desenvolveu esse laço do abandono, né? Então eu cresci com essa raiz do abandono dentro de mim. E devido a isso, né, algumas questões que ocorria comigo, que eu não entendi o porquê aquilo estava acontecendo, era através dessa crença, né, dessa raiz que eu cresci com esse reflexo do abandono. E aí na minha fase adulta, né, então assim, tudo que eu buscava, tudo que eu almejava para minha vida, eu sempre parava no meio do caminho, simplesmente assim, né? Eu sempre parava no meio do caminho, eu nunca conseguia concluir certas atividades, até curso. Eu lembro que eu começava a fazer um curso, eu não conseguia terminar. Emprego, parece que vivia fugindo, parece que eu vivia numa fuga e aquilo, de repente, eu abandonava, né? Então, eu tinha iniciativa para começar, né,
alguma coisa, mas eu não conseguia terminar, né? Então, assim, e explicando um pouquinho para vocês sobre essa raiz do abandono, tudo que acontece na nossa vida, na nossa fase na infância, né? Que é a principal fase, do 0 aos 7 anos, aqueles episódios do que aconteceu na sua vida, no meu caso, que foi a separação dos meus pais, de todos os episódios que eu vi, né, dele bêbado, às vezes brigando com a minha mãe, algumas coisas assim, aquilo foi armazenando no meu subconsciente, né, aquilo foi armazenando na minha mente, aquele reflexo daquelas emoções. E como foi algo de tão forte, né, principalmente uma separação que foi de alto impacto emocional, né, que foi uma coisa assim que realmente marcou dentro de mim, então essa memória elas começaram a se empenhar, né? Então nosso cérebro ele funciona como? A gente como vocês comparam o cérebro como um computador. A gente tem que ter um computador e a gente dentro do computador a gente tem os programas e os arquivos. É a mesma coisa a nossa mente. A nossa mente ela começa a arquivar memórias, né? Então memórias que de algo que aconteceu com você lá no seu passado, lá no seu desde o seu nascimento, né, que você vem armazenando as suas memórias. Então tudo aquilo que você ocorreu de alto impacto emocional, que foi alto marcante, pode ser tanto do lado positivo como do lado negativo, aquele ficou armazenado na sua memória. E isso ficou armazenado dentro de mim, né? Então esses episódios que aconteceu comigo na minha infância, né, por conta da separação dos meus pais, eu eu não conseguia aceitar. Então, a minha criança emocional, ela não aceitava essa separação. Eu cresci sem essa importância do afeto, né, do amor, do carinho, da base estrutural, né, que é a base do pai ali na criação com seus filhos. Então, tudo isso foi desenvolvendo a minha personalidade, as minhas ações na vida adulta. E então hoje eu entendo porque eu tinha esses comportamentos, né? Porque tudo que eu começava, eu parava no meio do caminho. Era um curso que eu fazia, era uma faculdade que eu começava. Tinha iniciativa de começar, me empolgava, mas de repente eu abandonava. Era emprego que eu começava também, logo eu enjoava. Então nada se firmava, né? Nada se firmava comigo, tudo parava no meio do caminho. Então essa memória, esse reflexo foi fazendo, dando resultado para as minhas ações na fase adulta, sabe? E então isso, essa questão de não aceitação, essa questão de você não saber lidar com o não, né, é uma questão que está ligada a algo que aconteceu no teu passado, né? Algo que aconteceu de forte impacto, algo que te marcou muito, né? Que realmente hoje essa memória ela está refletindo, né, essas ações, né, na sua vida adulta. E por esse motivo que a gente não entende por que a gente tem esse comportamento. E seja bem-vinda, tudo bem? Então, gente, e por conta disso, né, eu comecei a não entender esses comportamentos que eu tinha, né, de sempre começar algo e parar no meio do caminho, de nunca entender que eu não conseguia concluir, eu começava e não concluía as coisas. E aí a minha criança emocional, que é, né, para quem entrou agora, gente, eu comecei a live, eu tô assim falando um pouquinho da minha história, de como desenvolve as crenças, né? Então, assim, tudo que acontece na sua vida hoje, tudo que está refletindo na sua vida hoje, que você não consegue compreender alguns comportamentos, algumas atitudes, está ligada a algo que aconteceu no seu passado, né? Então, assim, do 0 aos 7 anos, a gente está desenvolvendo a nossa memória, né? Então aqui nosso cérebro é como se fosse uma esponja, ele vai captando tudo. E aquilo que é mais forte, que foi mais marcante na sua vida, aquilo ficou armazenado, né? Então é um sentimento predominante. Então, no meu caso, como eu vivenciei muito o meu pai bebendo, né? Todo aquele conflito que ele tinha com a minha mãe, toda aquela questão do alcoolismo. E chegou um ponto que eles se separaram. E essa separação trouxe assim, foi bem marcante para mim, porque eu era criança,
eu entendia que tinha algo errado, mas eu não aceitava dentro de mim. Até um certo tempo eu sofria com esse distanciamento do meu pai, né? Até hoje eu sofro, só que hoje eu consigo compreender, né? Dentro dessa questão agora eu consigo compreender. Mas até um certo tempo a minha criança emocional, ela gritava dentro de mim com essa necessidade, né? Então eu cresci sem essa aceitação, sem essa importância do amor, do afeto, do carinho. Não que minha mãe não me desse carinho, mas essa estrutura não foi assim preenchida dentro de mim. E aí eu, na minha fase adulta, esse sentimento predominante, né, para quem não entrou agora, o nosso cérebro, ele armazena as memórias, mesmo que seja lá do início, né, lá do passado, desde o nascimento. Tudo fica armazenado no seu subconsciente. Só que a gente, às vezes, não consegue acessar essas memórias. E algumas coisas a gente lembra, né? Eu lembro de algumas coisas, não de tudo. E algumas coisas a gente não consegue acessar. Mas dentro do nosso cérebro, que é uma máquina, né? É como se fosse um arquivo, ele vai guardando tudo, né? Ele vai guardando. Fica empilhando uma memória na outra. E tudo aquilo que está empilhado, tudo aquilo que você sofreu com alto impacto emocional, que te marcou muito, desenvolveu quem é você hoje, desenvolveu as suas ações hoje, a sua personalidade hoje. E eu cresci sem essa base de aceitação, essa base de importância, de me achar importante, de me valorizar de quem eu sou de verdade, né? Não é a valorização que o outro pensa, é a valorização que eu sou, que eu acredito que eu sou. Então, eu não tive essa estrutura. Então, tudo que eu começava, eu parava no meio do caminho, eu não conseguia finalizar. Nada, sabe? Parece que as coisas não andavam comigo. E essa raiz do abandono, ela começou a crescer. Eu comecei a alimentar ela sem saber, né, o principal motivo. Então, tudo que vinha, né, ali para poder avançar, e quando eu ia compreender, processar aquilo dentro de mim, a minha memória, né, o meu sentimento predominante, ele não aceitava. Então, aquilo não se finalizava. E voltando um pouquinho lá atrás, né, entendendo essas questões, né, de quando eu comecei a buscar esse autoconhecimento, eu entendi que meu pai também, ele sofreu com o laço do abandono. Ele também foi abandonado na infância dele, né? Então, assim, esse padrão ele se repetiu na minha vida, né? Primeiro foi na vida do meu pai, que pouco que eu conheço, né? Que eu meus pais não foram muito de falar da história deles, da fase de quando eles eram criança, mas o pouco que eu conheço, do que ele me falou, o pai dele, a mãe dele morreu muito cedo, né? Então, ele, por volta de uns 7 anos, ele foi criado com o irmão dele. Então, imagina, né? Com 7 anos de idade, ele, né? Os pais não morreram, né? A mãe dele morreu, o pai dele também depois morreu. E aí, oi Francisco, seja bem-vindo. E aí, gente, o que acontece? E aí ele também cresceu com essa falta, né, essa base estrutural. E isso também desencadeou essa crença dentro dele. Só que ele, na fase adulta dele, ele não conseguiu reconhecer isso, né? Então, onde ele apagava as mágoas dele, onde ele conseguiu achar um refúgio, foi na bebida, né? Então, esse padrão que já havia acontecido na vida dele, na infância dele, se repetiu na minha infância também, né? Esse padrão do abandono. Então, chegou um certo momento que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Então, assim, não era possível que eu desenvolvi... Eu ia ser uma pessoa que não ia vencer na vida. Falar, meu Deus, não é possível que eu nunca vou concluir nada na minha vida aqui. Eu tô com 30 anos e as coisas não acontecem comigo, né? Então, parece que Deus foi abrindo o caminho. E aí foi quando eu entendi, né, o porquê eu tinha esses comportamentos. E para quem está chegando agora, e esses comportamentos do abandono, da falta, da não compreensão, né, da gente se sentir importante, né, da gente ter essa estrutura com nossos pais, desenvolveu as nossas ações hoje, nossos resultados. E no meio desse caminho que eu fui me descobrindo, né, de todo o processo que eu busquei para virar essa chave da minha vida, então o primeiro passo que eu dei foi começar a entender o meu passado, a entender o que aconteceu na minha raiz,
né, as minhas crenças, que é uma crença limitante. E quando eu entendi a história do meu pai, né, do que aconteceu com ele, porque ele também teve esses comportamentos, eu comecei a compreender. E aí eu passei por um processo de perdão, eu pedi perdão, me perdoei, perdoei minha criança, né, por estar sofrendo por essa necessidade de aceitação e consegui compreender a história do meu pai e perdoar também a história dele, porque ele também passou pelo mesmo processo de abandono que eu vivi, né, que até um certo tempo estava alimentando as minhas ações aí na minha fase adulta. E e aí essa necessidade, né, de querer de ser aceita, de querer agradar o outro, dessa dependência emocional, por não ter o meu amor próprio como eu mesma, né, de me aceitar, de me valorizar, eu tinha essa necessidade de querer sempre estar agradando o outro. Então, se eu não agradasse o outro, parece que eu não estava sendo aceita, parece que eu não estava sendo compreendida, né? Então, por esse motivo que eu entendi que o outro nunca vai conseguir me agradar, porque o outro ele vai passar para você aquilo que está dentro dele, aquilo que ele estruturou na base dele também, né? Então, assim, algumas coisas que você for avaliar, ele vai acabar te magoando, mas não porque ele quer te magoar, mas é porque é a vida dele, foi o que ele cresceu, né? Foi o que ele estruturou na vida dele. Então eu comecei a entender e equilibrar essas emoções. E, e eu quero falar para vocês é isso, que às vezes as nossas ações não estão ligadas porque a gente é assim, porque eu sou ignorante, porque eu sou arrogante. Não, gente, isso aí são forma que a gente criou dentro de nós, que não é realmente as nossas habilidades, não é realmente as nossas verdades de quem a gente somos, né? E então quando eu entendi isso, Deus foi tirando as escamas dos meus olhos e eu fui entendendo, né, o porquê de tudo isso. E chegou um ponto que eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento, né? O coach, ele me ajudou muito nesse caminho. Todas as ferramentas que eu passei, todo o processo, ele realmente transformou a minha vida, me trouxe clareza de quem eu sou. E essa questão do perdão é muito importante para nós, para a gente conseguir desprender desse padrão, né? Porque assim, enquanto a gente ainda está presa no padrão, né, de laços familiares, antepassado, né, e se a gente for atrás disso, a gente vai ver que isso aqui está ligado lá atrás. Né? Então, assim, coisa que veio do meu pai, já passou para a minha geração, e se eu não barrasse aqui, ia passar para a geração do meu filho, e assim por diante. E por esse motivo que eu precisei quebrar esse laço do abandono, né, quebrar esse padrão. Mas isso foi importante para o meu crescimento, meu desenvolvimento pessoal. E, e o que eu quero falar para vocês é isso, que tudo é possível, né? Quando a gente acreditamos em nós mesmos, quando a gente entendemos nosso sentimento, quando a gente entende os nossos pensamentos, e tudo isso se desenvolve através da busca que você vai atrás, do que você desenvolve. E seguindo aqui, né, o roteiro, e toda essa crença limitante que eu tinha dentro de mim, né, eu comecei a trabalhar elas de uma forma de autoaceitação, de começar a aceitar que o outro não precisa me agradar. Né? Eu preciso, primeiramente, me amar, eu preciso, primeiramente, ter um amor próprio dentro de mim, para eu conseguir aceitar as emoções das outras pessoas, né? Que nem todo mundo vai querer te agradar o tempo todo, nem todo mundo vai querer ter os mesmos domínios que o seu, né? Então a gente vai acabar sofrendo se a gente ficar se comparando, deixando se levar por essas emoções e entender que isso é uma crença que acaba dominando as nossas ações. E quando a gente entende isso, a gente se liberta, né? Então, essa libertação que veio dentro de mim, né? De não querer aceitar, de ter esse equilíbrio emocional, foi onde eu desenvolvi todo esse desenvolvimento pessoal. E seguindo aqui o nosso roteiro, e assim, qual o sentimento que mais afetava dentro de mim?
né? Todos nós temos um sentimento predominante. E esse sentimento predominante que estava dentro de mim, que estava me governando, era o sentimento do abandono. E esse sentimento ele estava agindo nas minhas ações, né? Então, por isso que a gente tem essa dependência. Por isso que a gente tem essa busca de querer que os outros nos aceitem, que as outras pessoas nos valorizem. Então, quando você busca em Deus, realmente, a tua essência, né? A tua verdade, você começa a compreender que você mesmo nasceu para você ser livre, que você nasceu para você ter a sua própria vida da forma que você é, da sua essência, das suas verdades com Deus, das suas verdades que Deus deu para você e que ninguém pode tirar, né? Então, quando eu entendi isso dentro de mim, eu me senti liberta, porque hoje eu consigo ter comportamentos, ter uma rotina produtiva, porque eu não preciso esperar que os outros me agradem, que os outros façam por mim, mas que eu tomo as minhas ações, né? Que eu tomo as minhas atitudes, sem esperar que o outro vai achar, que o outro vai pensar. Então, quando eu entendi quando eu compreendi todo esse processo da minha criança emocional, do meu passado, tudo isso mudou o sentido da minha vida. Né? Tudo isso me fez ter outros comportamentos, me fez levar para outros sentidos. E hoje eu não me importo o que o outro pensa, porque eu sei que o que ele pensa é o que ele está cheio, que está cheio dentro dele, aquilo que é o sentimento que está dentro dele. E esse sentimento que está dentro dele não é o mesmo que está dentro de mim. Então, se ele me fere, é porque eu também estou doente. Né? Se ele me atinge, é porque eu também estou sofrendo com algum sentimento que eu não estou conseguindo acessar, que eu não estou conseguindo entender o porquê. Então, quando você consegue entender isso, você consegue entender ter esse equilíbrio emocional, você não se afeta com o que a pessoa vai te falar, né? De uma certa forma. E, de uma certa forma, você não vai deixar ela acessar a tua alma, né? Ferir a tua alma com aquilo. E hoje, gente, assim, falando para vocês um pouco mais de coração, Deus ele fez esse processo de cura na minha alma quando eu busquei o autoconhecimento, porque tudo aquilo que estava me prendendo, né, nas minhas prisões, nas minhas amarras, né, do meu passado, quando eu entendi isso, é como se fosse uma limpeza, né, na minha alma e aonde eu consegui ter mais esse acesso com o meu espiritual, com a minha conexão com Deus, com aquilo que Deus me fez para ser, né? Deus me fez para ser livre, Deus me fez para criar, temos um propósito, temos uma missão aqui nessa terra. Então, quando a gente consegue compreender quem somos, de verdade, a gente consegue acessar essa terceira dimensão da nossa vida, né? Que todo mundo aqui não está aqui por estar. Eu não nasci para só nascer, passar por um processo aqui na vida e morrer, né? Não, eu nasci para fazer a diferença nesse mundo, né? Hoje, se eu tô aqui me abrindo com vocês, porque eu entendi que eu também preciso fazer a minha parte desse mundo, que eu também preciso trazer aquilo que Deus colocou como propósito na minha vida. Mas para mim seguir esse propósito, eu preciso me curar primeiro. Eu preciso me limpar. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender o meu passado. Eu preciso compreender o que aconteceu lá atrás, né? O que está refletindo lá, que aconteceu lá atrás, que está refletindo na minha vida hoje. Enquanto eu não entender isso, eu vou ficar batendo na mesma tecla, né? Sendo a pessoa que eu sou, não melhorando os meus comportamentos, não melhorando as minhas atitudes, né? Muitas pessoas às vezes procrastinam, não conseguem avançar na vida, mas por quê? Porque está presa a esse sentimento, essa opressão, né? Então cada um de nós temos um passado. Então a gente precisa resolver as nossas questões emocionais para a gente entender quem somos de verdade. E isso é uma raiz, né? Uma causa que está lá atrás. E a gente precisa identificar a raiz da rejeição, né? A raiz principal que predomina o seu sentimento. Mas isso é você que tem que tomar uma atitude. É você que tem que buscar. E quando eu busquei isso, eu entrei no processo de imersão. Desde quando eu comecei esse processo de imersão, né, primeiramente eu entrei para mim buscar outra coisa na minha vida, né? Eu falei assim, eu preciso buscar outra coisa na minha vida
porque o que eu estou fazendo até agora não está dando certo. Eu preciso mudar esse sentido, eu preciso mudar esse direcionamento. Então eu comecei buscando curso, buscando leituras, enfim, tudo que fosse voltado para o autoconhecimento, eu estava ali entrando, né? Então, eu primeiramente entrei com um programa que me trouxe muita clareza e até onde eu cheguei com o coach, né? Então, não estendeu um pouquinho a história. E quando eu busquei o coach, né? De quando eu passei por esse processo de coaching, aí sim eu consegui entender um pouco a mais, né? Das minhas emoções, entender um pouco a mais das minhas clarezas. E e isso me ajudou muito. Oi, Jeová, seja bem-vindo. Tudo bem? E aí disso que eu quero trazer para vocês, né? Que a nossa natureza em Deus, né? Aquilo que Deus nos fez para ser, é, ele está ligado ao nosso corpo e alma e espírito, né? Então, quando a gente estiver sendo dominado pela carne, ter sido dominado pelas nossas ações, que a gente não tem clareza disso, a gente nunca vai conseguir acessar a nossa cura. A gente nunca vai conseguir acessar a nossa luz, né? A nosso espírito. Então, por isso que é importante a gente buscar trazer essas clarezas do nosso passado, né? Nossas emoções. E esse sentimento, que era um sentimento que mais predominava na minha vida, ele realmente estava dominando não só na minha vida, mas nas minhas ações, né? Por isso que eu fiz essa live para trazer essa clareza das suas emoções, que tudo que acontece na vida de vocês, que vocês não conseguem entender, está ligado a uma raiz de rejeição, está ligado a um passado, né? Está ligado uma crença denominante, uma crença limitante que está dominando o teu sentimento, está dominando as tuas ações, tá? E tudo que domina a sua mente, né? Toda a verdade que você acredita sobre você, ela acontece, ela é autoaceitável, né? Todas as verdades, todas as crenças, ela é desenvolvida como verdade. E essa verdade, ela é autoaceitável. Se você acreditar que você não pode, realmente isso que vai acontecer na sua vida, você não vai avançar, porque primeiramente você acredita que não vai conseguir, eu não vou conseguir, eu não posso, porque essa é uma crença que está realmente arraizada dentro de você. Então você precisa mudar esse sentido desses pensamentos para você conseguir sair desse estado de inércia, desse estado de paralisação. Né? Então, essa busca, esse crescimento que eu busquei na minha vida, né, foi onde eu encontrei o meu propósito, onde eu encontrei a minha missão. Né? E hoje, a minha missão, aquilo que Deus me deu, que Deus me entregou, né, dentro da minha clareza, foi despertar as emoções, foi trazer a cura emocional. Né? E a cura emocional está interligada ao que aconteceu com você lá atrás. Às vezes não adianta você buscar, às vezes a gente busca, né, algo mais espiritual. Deus, ele sempre vai estar ali para te ajudar, ele sempre vai estar ali para pegar na sua mão. Mas você precisa primeiramente limpar as suas questões emocionais. Você precisa primeiramente limpar um passado seu que ainda está te condenando, né? Um passado ainda que está te afetando. E esse passado, enquanto ele estiver interligado dentro da sua mente, estiver interligado no seu sentimento, ele vai desenvolver nas suas ações hoje. Né? E por esse motivo que a gente precisa se curar, a gente precisa entender o que passou na nossa vida, o que a gente precisa perdoar para a gente conseguir avançar e ir adiante, entendeu? E essa libertação, né, dessas amarras, dessas prisões emocionais, essa libertação de um sentimento que está ali vivo dentro de você, né, dessa energia, esse acúmulo de energia negativa, enquanto ele não estiver ali livre, né, dentro do seu sentimento, você ainda fica presa a isso, você fica amarrada nisso. Então, o autoconhecimento, né, o perdão, tudo isso vai te ajudar a dar esse primeiro passo. E claro, conforme você vai caminhando, conforme você vai buscando, né, junto como eu busquei nas minhas condições, eu fui me libertando, né, eu fui tendo outras ações na minha vida. E, e tudo que a gente busca em informações,
como eu parei, né? Muitas vezes eu parei de assistir TV, né? Eu parei de assistir algumas coisas que ainda estava interligando ainda com uma realidade que eu não vivia. Porque hoje, nesse mundo, a gente vê muita notícia ruim. E tudo que a gente vê, a gente sente, né? Tudo que a gente vê, de uma certa forma, a gente imagina aquela imagem acontecendo, mesmo que a gente sabe que não é com a gente, mas a nossa mente não entende que é com a gente. Ela entende que aquilo ali está acontecendo com você. E aquilo estava, às vezes, programado na minha mente. Às vezes eu acordava achando que ia ser assaltada, acordava achando que ia me pegar. Porque eu estava, né, assistindo coisas que estavam voltadas com isso. E então eu entendi que tudo que eu buscava tudo que eu buscava que não fosse positivo, que não fosse algo que fosse agregar na minha vida, ele estava refletindo ali, de uma certa forma, né? Para trazer situações parecidas ou igual àquilo. Porque o universo ele só vai te devolver aquilo que você atrai. Se você atrai coisas boas, energias boas, você vai. Ele vai te responder com coisas boas. Agora, se você busca coisas que não é tão favorável, é isso que vai ser devolvido para você, né? Como forma de pensamento. Porque tudo que você pensa, você atrai. E então esse também foi um dos principais motivos da minha mudança. E quando eu entendi, né, que tudo isso era uma questão minha, que o que o outro tinha, que o outro falava, o que o outro pensava, era uma questão dele, não era uma questão minha. E essa falta de querer, essa busca de querer que o outro me agradasse, é porque eu ainda não estava resolvida com o meu passado, eu não estava resolvida ainda emocionalmente com as minhas emoções. Ainda estava sofrendo aquilo que aconteceu lá atrás. Vou só desligar aqui um pouquinho. E tudo isso, né, trouxe esses resultados, né, de falta, de abandono, de desistir, de parar no meio do caminho, de não entender o que está acontecendo, das coisas não fluir da forma que tinha que fluir. E parece que esse laço do abandono ele estava realmente dando resultado na minha vida, até eu compreender e perdoar esse caminho que passou na minha vida, né, com a minha infância, com a minha criança. E hoje eu consigo dar prioridade às minhas ações, hoje eu consigo ter motivação, hoje eu consigo ter atitude para começar algo e ter alegria e ter prazer em fazer, né? Porque não adianta você também fazer por fazer, você tem que ter prazer. Aquilo tem que te dar energia, aquilo tem que te dar uma emoção boa, uma sensação boa, né? Porque você sabe que aquilo que você está fazendo não é só qualquer coisa, é algo que realmente te preenche, né? E assim como eu entendi o meu propósito, assim como Deus trouxe essa missão para minha vida. E tudo isso hoje me faz me sentir mais completa, me sentir mais feliz, né? Então tudo aquilo que era vazio dentro de mim hoje é preenchido. Graças ao meu bom Deus hoje é preenchido pelo poder do Espírito Santo, para entender quem eu sou de verdade, as minhas raízes. E graças a Deus tudo isso foi fluindo de uma forma proporcional, não foi de um dia para o outro, né? Foi por um processo que eu fui passando, fui buscando e isso foi me libertando. Então, essa dependência emocional, né, que é um dos assuntos da nossa live, Oi, Gi, tudo bem? Seja bem-vindo. Essa dificuldade de não aceitação era por esse motivo, né, gente? A gente não entender aquilo que nos sustentava quando criança, aquilo que nos sustentava enquanto a gente estava ali se formando, né, as nossas memórias. E quando a gente entende isso, quando a gente compreende, perdoa nosso passado, a gente trilha um outro caminho, a gente trilha outras oportunidades, outras possibilidades na vida. Enquanto a gente não entender isso, a gente fica batendo nessa mesma tecla, né? E boa noite, Di, seja bem-vindo. Então, é importante a gente compreender o que aconteceu lá atrás, né, para a gente ter novas atitudes daqui para frente, ter novas ações, novos pensamentos, né, se alimentar com pensamentos positivos, buscar ler, buscar tudo aquilo que vai ser diferente do que você viveu durante todo esse ano. Durante 30 anos na minha vida, eu tinha uma ação, eu tinha um comportamento
que era parar tudo no meio do caminho, né? Nada se finalizava na minha vida. Mas por esse motivo, né? De não compreender quem eu era lá atrás, de não ser totalmente preenchida com as minhas emoções, né? Com meu pai, com minha mãe. Então, isso tudo afetou na minha vida adulta hoje. E toda essa dependência emocional, né? Toda essa questão da gente não saber lidar com o não, tá ligado ao nosso amor próprio, tá ligado à nossa autoaceitação. Enquanto você não aceitar quem é você de verdade, enquanto você não aceitar a sua essência, de que Deus te fez para ser, né? Que você nasceu com uma habilidade, você nasceu com dons. Você não está aqui por estar nessa vida, você está aqui por um propósito, você está aqui por uma missão. E enquanto você não entender esse caminho, você vai estar ainda batendo na mesma tecla, né? Que eu falo tecla assim, ainda mantendo as mesmas ações. E isso tudo, quando eu entendi, né, foi uma libertação para mim. Foi assim, eu falei, meu Deus, quanta coisa, né? Oi, tudo bem? Edi, né? Oi, Edi, seja bem-vindo. E, e quando a gente não se libertar de tudo isso, a gente não consegue mudar a nossa vida. A gente não consegue ter criatividade, né? Então, assim, cada um de nós aqui temos dons e talentos, né? Deus nos deu por natureza. Então, nossa natureza, nossa essência, quando a gente volta para nossa essência, para nossa, né, para aquilo que Deus nos fez para ser, quando a gente primeiramente se limpa, né, daquelas amarras, nossas prisões do passado, a gente volta para nossa essência. E aí nessa essência, você consegue se descobrir. Você consegue entender, né, o processo que você está vivendo aqui nesse mundo, nesse planeta Terra. Então, quando eu entendi isso, aí eu comecei a ter insight. Parece que minha mente expandiu e eu falei, meu Deus, quanta coisa boa. E eu vivia presa no sentimento predominante, que era o sentimento do abandono, que era o sentimento que me prendia, né? Eu não conseguia acessar ele porque eu não entendia, não sabia o que era não sabia o que era autoconhecimento. Né? Então, assim, a nossa mente, para quem está entrando agora, gente, só para vocês entenderem, eu estou trazendo um pouquinho da minha história para vocês compreenderem o processo de mudança, né? E o porquê essa questão da dependência emocional. Essa questão de a gente achar que o outro tem que nos agradar, achar que o outro tem que nos aceitar e sendo que nós mesmos não aceitamos quem somos. A gente não compreende quem somos de verdade. E a gente fica nessa busca de dependência, nessa busca de achar que o outro tem que nos valorizar. Então, quando você se entende de verdade, você não precisa de aceitação. Você não precisa de valorização do outro. Claro que o outro ele vai te elogiar, né, conforme as suas ações, mas você não depende disso para você realizar os seus sonhos. Você não depende disso para você buscar a tua prioridade na vida. Você não depende do outro, você depende de você, né, daquilo que você está fazendo agora ou que você busca fazer a partir de agora. Então depende de você, não depende de outra pessoa. E quando eu entendi isso, eu falei, não, as coisas só vão acontecer a partir do momento que eu mudar, a partir do momento que eu desapegar. Enquanto eu estiver apegada às minhas emoções, enquanto eu estiver preocupada que o outro vai achar ao meu respeito, eu nunca vou fazer nada para me evoluir, eu nunca vou fazer nada para me avançar, porque a minha mente está preocupada com o que o outro está pensando. A minha mente está preocupada no que ele vai achar. E aí as minhas ações ficam para trás, né? Eu não dou prioridade. Agora, quando eu entendo que eu sou e quando eu entendo que eu preciso ser de verdade, né? Na nossa essência, eu ajo por mim mesma. Eu ajo porque eu quero que aquilo aconteça na minha vida. E quando você muda esses pensamentos, a sua mente ela começa a trilhar outras possibilidades, né? A sua mente ela começa a criar outros objetivos de vida. Você consegue enxergar outras formas de ver a vida. Né? Então, assim, você não se apega a certa irritação, né? Você não se estressa assim tão rápido, você
não deixa se levar por essas emoções que te deixam para baixo, que baixa a tua frequência, que você parece que o dia não rende, parece que as coisas não estão acontecendo. Então, quando você entende isso, você se liberta dessas amarras, desses sentimentos, que é tudo um fruto de uma raiz que você viveu lá atrás, né? Então, assim, o fruto do meu abandono, daquilo que eu vivi quando eu era criança, ele desenvolveu a não aceitação, porque eu não me aceitava, né? Primeiramente, eu não me aceitava. Eu achava que eu tinha que ser valorizada se o outro me elogiasse, ou se o outro me visse, né? Se ele não me vê, eu achava que eu não estava bem. Então, também a fuga que eu tinha, né? Parece que as coisas nunca davam certo para mim, parece que eu vivia fugindo o tempo todo. Eu começava uma coisa, parava no meio do caminho, as coisas não fluíam. A autossuficiência de achar que eu nunca ia conseguir, nunca precisava pedir ajuda para ninguém. Então eu sempre tive essa questão de achar que eu sempre vou resolver minhas coisas sozinha, né? Então essa autossuficiência hoje, né, eu entendo que é um pecado muito grande, né? Primeiramente porque dentro da Bíblia fala amar o outro como a si mesmo, né? E para mim amar o outro tem que me aceitar primeiro. E se eu não conseguia pedir ajuda, como é que eu ia me aceitar? Eu só consigo pedir ajuda para uma pessoa se eu entendo as minhas fraquezas, né? Que eu seja vulnerável às minhas fraquezas. Que eu entendo que eu também sou falha, que eu também erro, que todo mundo erra, né? Ninguém aqui é perfeito, o único que é perfeito é Deus. E a gente vai se aperfeiçoando com Ele. Mas quando a gente não entende isso, a gente coloca uma barreira dentro da gente, a gente coloca uma trava, né? Uma trava que você não consegue agir, você não consegue ter ação. E essa trava da autossuficiência, que praticamente conviveu comigo por muito tempo, né? Que eu sempre resolvi fazer minhas coisas sozinha, eu nunca gostava de pedir ajuda para ninguém, por mais que eu precisasse, ela me trouxe todos esses resultados negativos da minha vida. Né? Então, quando eu compreendi isso, né, foi um libertar, foi um despertar na minha vida. E por isso que a gente tem que priorizar, né? A gente tem que priorizar o que a gente pensa, a gente tem que filtrar, né? A gente fala assim, a gente precisa filtrar as nossas ações, a gente precisa filtrar, só um minutinho, gente. A gente precisa filtrar as nossas escolhas, porque tudo isso vai afetar. A gente precisa renunciar a algumas coisas na vida. Nem tudo que você for fazer não vai ser assim algo que vai agregar na tua vida, mas se você saber escolher as suas ações, você vai entender o porquê você está renunciando aquilo para acrescentar naquilo, né? Então, muitas vezes eu renunciei para poder crescer, né, em outro patamar na minha vida. Então, eu precisei sair daquele pensamento, né, negativo. Eu preciso entender para eu poder renunciar àquilo e buscar um outro caminho. Para quem está me entendendo, a gente às vezes precisa abrir mão de algumas coisas. E eu abri mão de muitas coisas na minha vida para poder me dedicar aos meus projetos, para poder me dedicar àquilo que Deus colocou no meu coração como verdade, que é a minha missão, o meu propósito, né? Que quando eu falo de missão e propósito, não é algo que a gente precisa descobrir, é algo que já está dentro de você. Né? A missão já está dentro de você, o propósito já está dentro de você. Só que você precisa acessar isso dentro de você. E todo mundo aqui nessa vida tem uma questão a resolver. Né? Nem que seja com o seu passado, nem que seja com alguém, com uma pessoa, mas a gente tem que se resolver primeiro. E trazendo mais um pouquinho da dependência emocional, né, para vocês entenderem, é que essa dependência, gente, não tá ligado à forma como você vê a vida hoje, né? Busca entender um pouquinho o que aconteceu no seu passado, busca entender um pouquinho o que aconteceu lá atrás, para você buscar esse auto-perdão, essa autoaceitação, resolver essa questão, para você se compreender, né, e trazer outro caminho para a tua vida, né, trazer outros resultados. E ele vem. Às vezes a mudança não está no material,
A mudança, ela está primeiramente dentro de nós, né? Quando a gente muda o nosso interior, tudo vai afetar no nosso exterior. Mas enquanto a gente busca a mudança no exterior, a gente nunca vai conseguir mudar no interior. Então a mudança começa de dentro, começa no seu, na sua limpeza, né? Na sua limpeza emocional, nos seus pensamentos, no seu sentimento, né? Na forma como você se expressa, né? Então na forma como você busca entender a questão com a outra pessoa, entender que o outro ele nunca está te afetando. O outro ele só vai falar aquilo que ele está cheio. Se ele está cheio de mágoa, é mágoa que ele vai te oferecer. Se ele está cheio de raiva, é raiva que ele vai te oferecer. Entendeu? Não é que ele está querendo te afetar. Não é que ele está querendo brigar com você e te julgar. É que ele está cheio daquilo. Então, quando você consegue entender isso, que o outro só fala aquilo do que ele está cheio dentro dele, de um passado que você não conhece, de uma questão que você não sabe o que aconteceu com ele, então você consegue ter essa inteligência emocional, de ter esse autocontrole, né? Eu sei que às vezes quando a pessoa fala, né, gente, é humano, a gente vai sentir, né? A gente vai querer, né, rebater aquilo. Só que quando a gente entende, nossa, eu não preciso devolver da mesma forma, da forma que ele quer, porque eu sei que não é comigo que ele tá querendo me afetar, ele quer alimentar um sentimento que está dentro dele. Né? Ele quer alimentar essa dor, né? Essa dor do passado. Então, quando ele não curar dessa dependência, dessa dor, dessa raiz, é o que ele vai jogar para fora. E então, entender que o outro também tem questões emocionais a resolver. E você não precisa filtrar isso para você, você não precisa levar isso para tua alma, né? Porque assim, tudo que você pensa, né? Ou tudo que alguém te fala, dependendo da forma que você recebe, se você devolve aquilo com uma agressão, às vezes com uma forma de confusão, né? Qualquer forma que você se altera, você está alimentando ainda mais esse sentimento, né? Então você está alimentando mais esse sentimento da angústia, da culpa, né? Da dor, dos traumas que às vezes a gente vive, algum trauma de abandono, que nem foi o meu caso. Então a gente começa a alimentar mais esse sentimento. E esse sentimento ele vai criando raiz dentro da gente, vai criando força. E chega uma hora que você começa a sofrer, né? A sua alma começa a sofrer, porque sua alma está cheia de dor, né? Cheia de opressões, de amarras. E como Deus vai conseguir te ajudar de uma forma, Deus não consegue te ajudar de uma certa forma, porque enquanto você não se perdoar, Ele não consegue acessar totalmente o teu espírito. Você pode sentir, mas esse acesso, né, da tua essência fica muito distante, né? Então, quando a gente se liberta disso, quando a gente se limpa, é como se a nossa essência voltasse para Deus, né? Então, parece a nossa base ela volta para Deus, ela volta para o Criador, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele está sobre um poder muito grande, né? Então Deus ele criou os céus e a terra, Ele é dono de você também, Ele é dono do teu espírito, mas você precisa primeiramente limpar a tua alma, né? Limpar as tuas questões emocionais. E por isso que hoje eu desenvolvi um programa, né? Um programa do Novo Despertar, né? Onde eu trago muito essa questão da cura emocional. Todo esse processo com coach, né? Que foi um processo de muita clareza. E hoje eu trabalho como coach, né? Eu trabalho com esse desenvolvimento pessoal para poder passar por esse acesso primeiro, né? Porque a gente não precisa, se a gente só busca crescer pro objetivo, pro conquista, pro comprar uma casa boa, um carro bom, isso não é o suficiente. Isso não vai te preencher 100%. Sempre vai ficar faltando algo dentro de você. Então, quando você entende que a tua felicidade não está nas coisas e nem nas coisas que você tem, mas sim pelo que você isso é como se fosse um fruto. É como se você usufruísse disso, né? Então, eu me sinto bem porque quem eu sou. Se eu não tivesse um carro, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver nada na minha vida, eu vou ser feliz de uma certa forma, porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho capacidade para avançar e para conquistar.
Agora, quando eu me apego às coisas, quando eu me comparo com essas coisas, eu sempre vou buscar me comparar, sempre vou buscar achar que eu nunca posso, porque o outro sempre tem mais, e vou me limitar. Eu vou ficar me limitando o tempo todo, né? Então, entende que a sua felicidade não depende do outro, entende que você nasceu para ser livre e o que as suas questões são com você, não é com o outro, né? O outro, ele só vai te devolver aquilo que ele possui, aquilo que ele acredita. E você não precisa acreditar na mesma coisa, porque você tem as suas questões também, né? Então, esse caminho, gente, é um caminho que realmente trouxe, né, a minha luz, que eu falo, né? Porque todos nós estamos aqui para brilhar, né? Em Deus, claro. Todos nós estamos aqui para trilhar um caminho diferente. E então, às vezes a gente fica buscando nas coisas, buscando nas pessoas, buscando. Eu mesma tinha tinha um período da minha vida de não aceitação que eu apagava a minha rejeição na forma de comprar, né? Eu achava que eu gastando, que eu comprando, né, de uma certa forma, aquilo por um momento preenchia ali a minha dor. Mas depois, quando passava aquela sensação, tudo voltava ao normal, aquele vazio voltava, né? Aquela questão minha voltava de novo e parecia que eu nada me fazia sair daquilo, né? Parece que aquilo ficava ali preso dentro de mim. E se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente pode fazer, tá? Então é isso, gente, que eu quero trazer para vocês, que é essa questão de não entender as suas questões, também está ligado à sua dificuldade de dizer não, também está ligado essa dependência emocional, também está ligado essa necessidade de querer agradar o outro o tempo todo, né? E lembra, e pensando que o outro ele nunca vai conseguir te agradar 100%. O outro, ele sempre vai resolver aquilo que está dentro dele, as questões dele, né? Então, entender que você é livre, é entender que você tem o seu amor próprio, é entender que você precisa se aceitar como você é, mas a gente pode melhorar sempre, sempre a gente tem que melhorar. Mas a gente tem que aceitar quem somos, né? Aceitar o que Deus deu pra gente, como pessoa, como ser humano e buscar, né? E buscar crescer, buscar novos conhecimentos, novas habilidades e com certeza você vai ter um destravar na sua vida. Gente, se vocês quiser tirar print, colocar lá no meu story para a gente conseguir trazer mais pessoas para buscar esse autoconhecimento, vocês podem estar me marcando, tá? Que eu tô com um projeto de fazer um programa, né, toda semana, todas as quarta-feiras, trazer um assunto diferente, né? Hoje eu trouxe um pouquinho da minha história, para vocês entenderem um pouquinho do que aconteceu comigo, né? Do laço do abandono que eu vivenciei no meu passado, que isso estava desencadeando os meus resultados, as minhas emoções na minha vida adulta. E eu quero trazer outros assuntos também, né? Então, toda quarta-feira eu vou estar trazendo novos assuntos. Então, esse programa do Despertar das Emoções, eu quero trazer mais sobre a raiz da rejeição. Então, cada um de nós temos uma raiz que predomina, né? Então, a minha raiz é o abandono, mas eu não sei a sua raiz. Eu não sei o que predomina na sua vida, mas você sabe, né? Então, aquilo que você mais viveu lá no teu passado, né? Aquelas questões da sua infância, que hoje você acha que é normal passar por aquilo, só que aquilo desencadeou um certo sentimento dentro de você, né? Então, aquele sentimento é ele que está predominando na tua vida hoje, é ele que está fazendo você ter essas ações, né? Então, a gente precisa se limpar de alguns sentimentos, se limpar de algumas emoções, buscar uma autoimagem positiva de nós mesmos, né? E para a gente conseguir trilhar outros meios, outros caminhos na nossa vida. E eu queria deixar para vocês uma ferramenta que eu uso no meu processo de coaching e eu quero disponibilizar para vocês. E se vocês mandar no direct, né, aí eu vou mandar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta do mapa da avaliação. Eu coloquei aqui o formato de como um preencher, né? Que nesse mapa da avaliação, ele vai trazer todos os seus pilares.
tanto emocional como espiritual, intelectual, filhos, social. E cada pilar desse você dá uma nota de 0 a 10. O que está abaixo de 5 é o pilar que está mais sendo negligenciado, ou seja, é um pilar que você não está cuidando muito, né? Às vezes a gente cuida muito do nosso trabalho, a gente cuida muito da nossa vida profissional, às vezes do nosso espiritual, que é mais importante, eu acredito, mas a gente às vezes fica negligenciando alguns outros pilares da nossa vida, como a saúde, como o emocional, o intelectual. E aí essa não alimentação desse pilar, ele também fica como se ele tivesse parado, né, com o tempo. Você não consegue compreender as outras questões da sua vida. Então, quando você tem essa avaliação do que mais está sendo negligenciado, você consegue trilhar também outros, outras atividades, outra forma de você mudar um pouco as suas atitudes, os seus comportamentos, para você também trazer outras habilidades para a sua vida. Aí você respondendo isso aqui, eu consigo até te dar um feedback, né, do qual pilar que você está sendo mais negligenciado e te ajudar, né, de você ter algumas dicas de como desenvolver, de qual atitude que você vai buscar para você, né, trilhar uma outra forma de buscar algo diferente na sua vida, tá bom? Gente, nossa live tá terminando. Alguém quer fazer alguma pergunta? O que vocês estão achando? Compartilha aí comigo. Fica à vontade, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, eu vou mandar lá no direct a ferramenta. E aí eu quero que vocês respondam. Se vocês quiserem depois tirar uma foto, me mandar lá no direct, eu vou estar dando dicas de qual pilar que você está negligenciando mais, de qual o feedback que vocês podem fazer para ter outras ações, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero agradecer aqui a presença de cada um. Se vocês quiserem deixar pergunta, deixa. Eu vou estar respondendo aqui no final da live, tá? E quarta-feira que vem eu vou trazer outros assuntos voltados à rejeição. Eu quero, assim, entrar forte, né, com esse assunto, porque eu tenho certeza que é um assunto que realmente cada um de nós vive, né? A gente vive com alguma rejeição, algo que aconteceu lá no nosso passado, que criou uma raiz de rejeição. Né? Então, a minha rejeição hoje, né, aquilo que eu já falei para vocês, foi o abandono, mas eu não sei qual foi a sua rejeição. Então, eu quero trazer um pouquinho mais desse assunto, deixar um pouquinho mais aberto, mais claro, tá bom? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigada mesmo por estar comigo aqui nessa live. E qualquer pergunta pode deixar, que no final da live eu vou estar respondendo, tá bom? Obrigada por enquanto. Fique com Deus, gente. Até mais.